Deus, eu quero encontrar a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela junto comigo. Texto de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Quem encontrou diz amém. Quem encontrou diz, espera um pouco. Vou esperar. Colossenses. Capítulo 3, versículo 12 até o versículo 17. Amém? Irmãos, acharam agora? Se você olhar do lado e ver um irmão que está sem Bíblia, chega perto dele e fala assim, vamos compartilhar a palavra aqui, irmãos. Vamos desfrutar da palavra de Deus hoje. Amém? O texto diz assim, revestivos, pois, como eleitos de Deus. Repita comigo, eleitos de Deus. Mais uma vez. Eleitos de Deus. Mais uma vez. Eleitos de Deus. Santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestivos de caridade. A maioria das Bíblias é colocado amor, né? Que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche os olhos. Faça uma oração ao Senhor agora e fala, Deus, fala comigo. Eu preciso, Senhor, que tu fales comigo através dessa palavra. Talvez você chegou aqui nesse lugar pensando que era o tempo de parar. A palavra já foi ministrada através do louvor, dizendo assim, não desista, não pare. Talvez você chegou nesse lugar pedindo, Deus, eu preciso de uma unção nova sobre a minha vida. Talvez você chegou nesse lugar, até mesmo sem saber o que fazer. Mas eu quero dizer uma coisa, Deus está aqui. E Ele está olhando para você nessa noite. E Ele vai trazer aquilo que de fato o seu coração precisa. Não aquilo que você quer, mas aquilo que o seu coração precisa. Pai, eu entrego, Senhor, a vida de cada um dos irmãos como a minha vida. Tenha, Senhor, de nós a tua infinita misericórdia. E, Senhor, e derrame sobre nós nesta noite a tua maravilhosa graça. Eu oro, Senhor, e te peço isso em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Quer dizer que você tem toda a liberdade de Deus para glorificar e exaltar o Senhor. Glorificar e exaltar o Senhor. Eu quero pedir para os diáconos, se tiver alguém fora que não esteja aqui, pede para entrar, por gentileza. Porque eu tenho observado que muitas pessoas, quando a gente começa a ministrar a palavra, saem e ficam do lado de fora. Isso é assim, a gente que traz a palavra, não só eu, mas eu acredito que todo aquele que traz a palavra de Deus, quando é uma atitude dessa, a gente fica muito preocupado com
como viver para Deus em nossos dias. Se pega tanto, se fala tanto sobre o amor, se fala tanto sobre a graça de Deus, se fala tanto de prosperidade em todos os aspectos, mas existe algo que precisa acontecer na minha e na sua vida. E isso nos leva a entender como está a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração nesse tempo. Como viver para Deus em nossos dias. E esta carta aqui, ela fala alguns princípios. Talvez eu não vou conseguir abordar todos aqueles que podem ser extraídos daqui. Mas aquilo que o Espírito Santo de Deus me ensinou no meu coração, esse eu quero falar hoje. Eu quero trazer para nós hoje. E pensando nesse texto, ele começa trazendo algo muito importante. Ele diz assim: revestivos todos os eleitos de Deus, todos aqueles a qual Deus escolheu. E o maior exemplo de eleição é quando um candidato ele se coloca à frente de uma certa função, e ali ele vai buscando todas as possibilidades para ser eleito. Ele visita, ele vai em tudo quanto é reunião, seu político. Ele chega, ele quer buscar ali a graça dos eleitores, ele quer ali falar dos seus planos, dos seus projetos. E alguns deles conseguem vencer. Alguns deles conseguem chegar ao final do pleito e ser eleitos para exercer o mandato que é de tempo determinado. Mas eu quero chamar aqui a atenção para entendermos uma coisa, que Deus aqui nos chamou para ser eleitos, não para caminhar aqui somente. Porque aqui é um período de tempo. Quando observar o texto que eu li na abertura, qual foi? Salmo 90. Lá fala sobre a importância do tempo, a importância dos dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia de ontem que passou. E é interessante que ele fala sobre a questão do período de tempo. 60, 70, e aqueles que são mais fortes conseguem viver mais. Mas tem um resultado. Mas isso, mesmo assim, o texto fala que passa-se muito rápido. Como você tem aproveitado o tempo que Deus tem lhe dado agora, nesse tempo, nesse período que você foi chamado para ser o eleito de Deus, santos, amados, de entranhas misericórdias. Essa palavra entranha é porque eles querem fazer uma alusão ao coração, aquilo que está dentro. Mas é interessante que os pesquisadores descobriram que quando foram para traduzir aqui, eles foram pesquisar com as pessoas, dizendo: por que fala entranhas? O que é isso que é dentro de você? Porque eles entendiam que o coração, ele era na parte do estômago, era na entranha. Eles pensavam que o coração era ali. Então, quando eles estavam passando por um momento difícil, por uma luta, sabe o que acontecia? Neles dava aquela dor assim, no estômago, na barriga, não sabia o que era, havia um frio no coração, mas eles sentiam, era no estômago. Então por isso ele diz assim: olha, e entranhas de misericórdia. Eles estavam dizendo aquilo que estava dentro deles. É interessante, eles foram eleitos, eles foram escolhidos. E nós hoje? Você é escolhido de Deus? Perguntem para a pessoa que está do seu lado. Se ele for escolhido de Deus, ele vai responder com um sorriso bonito no lado, dizendo assim: eu sou sim, e eu sou o mais bonito. Sim ou não? Quantos bonitos tem aqui nessa noite? Diga bem. Irmãos, todos nós somos lindos demais, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele olhou assim e falou assim: eu vou fazer o Barbosa desse jeito, eu vou fazer o Davi desse jeito, eu vou fazer o Evaldo, eu vou fazer o Isaac desse jeito. Às vezes a gente quer mudar, né? Aí achamos que está um pouquinho acima do peso, aí quer correr demais, não dá certo. Às vezes está precisando comer alguma coisa diferente. Mas não esqueça de uma coisa: você é eleito de Deus. Amém? Amém. Para isso eu preciso entender alguns aspectos. Primeiro,
realmente ele pulou. Pulou com uma criança de 6 anos. Do 13º andar. E imagina quem chegou lá embaixo. Né? Como é o sentimento de alguém que passa por uma situação dessa? Eu fiquei imaginando, dizendo assim, Deus, se fosse eu. Dentro de mim falava assim, mas você é pastor, tem que perdoar. Eu sei, mas eu também sou homem. E durante a meditação de manhã eu perguntei isso. Teve algumas pessoas que falaram assim, eu ia matar esse desgraçado. Não? Ele já estava morto, quase lá embaixo. Mas eu ia lá só para pisar nele. Mais um pouquinho. Mas o que ia adiantar? Qual é a raiva? O que isso vai adiantar? Entende? Jesus foi o maior exemplo para nós. Se você observar, os evangelhos vão relatar fatos que aconteceram com Jesus. Teve um fato que marca a trajetória de Jesus. É o momento em que ele é levado para a cruz. E ali ele está quase que sem força, com os braços abertos, pedindo a Deus algo. Senhor, se for possível, faça-se livre, cara. Mas Senhor, que não seja feita a minha vontade. Porque Jesus, homem, estava dizendo, será? Estava ali. Poxa. Mas o Jesus Espírito estava dizendo assim, é necessário. E aí ele vai e diz uma palavra assim, Senhor, perdoa-os, mas perdoai-os. E aqueles que estavam ali, sobre o momento de Jesus na cruz, ele dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele estava dizendo isso. Pai, perdoa todos eles. Perdoa os irmãos e amigos e conhecidos da palavra que vão estar no culto no dia 23 de fevereiro. No dia 24, dia 25, no dia 1º, não importa o dia, mas perdoa todos eles. Se Jesus foi o maior exemplo, então por que eu não consigo liberar esse perdão? Eu sempre repito, não vou cansar de repetir, 2 coisas. Amar e perdoar são decisões. Eu não preciso sentir se meu coração, se a minha entranha vai sacudir, eu tenho que estar disposto a perdoar porque é a palavra dele. A chave para o perdão é lembrar aquilo que Deus fez. Se você começar a olhar para as suas qualificações ou para a qualificação daquele que ofendeu, não vai haver perdão, porque é tudo falho. Mas nós temos que olhar para Cristo e dizer assim, Jesus me perdoou todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fazia, então eu posso perdoar também. Pastor, mas é difícil demais. Quem disse que é fácil? É um processo. É algo que você vai estar hoje, amanhã. É difícil perdoar alguém que nos machucou, mas nós temos uma opção entre dizer sim e dizer não. E a diferença em dizer sim e dizer não está em uma coisa, chamada Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você perdoa. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pode passar por todas as dúvidas, dificuldades, mas você vai chegar ali e vai dizer assim, não é por aquilo que eu posso fazer, e não é por aquilo que você pode fazer, mas é por aquilo que Jesus fez. E o Espírito Santo habita na minha vida. Por isso que é difícil o homem perdoar, porque ele quer perdoar pelo próprio sentimento. Suportando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Queira eu, queira você ou não, essa é a palavra de Deus. Mas pastor, como viver em nossos dias hoje? Andando no exemplo de Jesus, perdoando aqueles que têm nos ofendido. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ele assim, você está perdoando? Mas está mesmo, o coração está bem liberado? Segundo lugar, como viver
E aí a diferença começa a acontecer. Pastor, é fácil viver nossos dias assim? É um processo, a qual eu e você precisamos passar. E para isso é importante uma coisa. Repita comigo, coragem. Repita de novo, coragem. Sabe por quê? A pessoa tem que ter coragem para amar. Muita coragem para amar. Muita coragem para amar. Às vezes a gente fica olhando assim, não, eu amo sim meu irmão, eu amo sim minha irmã. E aí quando ele vê alguém caído na beira do caminho, o camarada está aqui, desvia. Será que tem coragem para amar? Dizer assim, o que você está precisando? O que você deseja? Será que nós temos amado assim? Nós saímos da reunião, esses dias nós estávamos lá em casa, estávamos lá com os jovens da programando o retiro, e teve um homem que passou lá, bateu palmo, eu olhei assim para ele. Daquele jeito, né, meus irmãos? Daí imagina aí um camarada largado, com uma bolsinha, dizendo assim, eu vim para trabalhar, mas eu bebi demais, você já sabe, né? Bebi demais, acabou o dinheiro, não sei como ir, quero voltar embora e não consigo. Me arruma um dinheiro aí para pagar uma passagem. Fui lá, peguei o dinheiro, passei para ele. Aí ele, olha, é o seguinte, eu sou desviado, olha por mim. Olha, eu não sei, é uma luta danada. Eu não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. Falei, volta para Jesus. Aí ele disse assim, mas é muito difícil. Não é que é difícil. Na verdade, você precisa só voltar aos caminhos. Aí ele usou um texto na Bíblia. Olha, ele conhece, né? Usou um texto lá de Pedro, lá que diz assim, e os porcos voltam para a lama. Eis que eu sou um povo. Estou na lama. E o cachorro volta do seu próprio vômito. Eu sou um cachorro, as pessoas olham para mim e ninguém me quer. Eu falei, mas Jesus te ama. Jesus te quer. Aí ele parou assim. Então ora por mim, então. Eu falei assim, então vamos orar. Vamos orar. Mas no íntimo, no meu coração está dizendo assim, meu Deus, como que pode Deus? Como humano, eu estava dizendo assim, meu coração dizendo, será que essa pessoa tem jeito mesmo? Longe de mim ser um fariseu aqui dizer, não, irmão, eu expressei meu grande amor. Coisa nenhuma. Sabe por quê? Nós somos assim. Quando a gente olha alguém que não agrada, está um tanto assim, às vezes dirigindo, às vezes vamos lá, aí chega aquele camaradinho lá para mim. Ninguém é diferente, ninguém é. De vez em quando eu abaixo. Gabriel fica irritado comigo. Ah, você está dando dinheiro para ele, dá dinheiro para mim. Ele está pedindo. Não? Ele teve coragem de pedir. Veja, amar, é ter coragem de expressar. Mas eu quero chamar uma coisa à sua atenção agora. Eu quero que você preste muita atenção. Eu dei um exemplo de alguém que eu também tenho minhas considerações com relação a isso. Mas eu quero dizer uma coisa. Quero dizer uma coisa. Existem muitos que nós conhecemos, que nós dizemos que amamos. E quando essa pessoa precisa de ajuda, sabe o que a gente faz? Vira as costas para ele. Acho que a maior multa do cristão, quando ele está passando um momento difícil, é ele não ter para quem recorrer. Talvez você pode dizer assim, mas ele tem que olhar para Jesus, pastor. Realmente ele olha para Jesus, mas ele precisa do apoio de alguém que está do lado. Então como que eu posso dizer que eu amo? E existem muitos que estavam aqui em nosso meio. E aí eu quero relatar aqui algo que eu disse na sexta-feira aqui. Há uma luta muito grande, sexta-feira não, ontem. Ah, pastor, vamos fazer outro encontro. Deus falou para mim assim, vamos fazer outro encontro para quê? Para matar mais gente? Falei, misericórdia, Deus, não. É isso que vocês estão fazendo. Os líderes que têm participado da nossa reunião sabem. Nós temos mais de 100 pessoas que já passaram pelo nosso encontro, foi tremendo, e
expressando. Talvez você está imaginando assim, olha, pastor, o senhor disse que o senhor ia falar comigo hoje. Está falando. Se você quiser, essa é a palavra. Aprenda a perdoar. Aprenda a amar. E você vai ver Deus agindo nas nossas vidas. Em terceiro lugar, deixe Cristo dominar a sua vida. Quando eu cheguei nesse ponto aqui, eu parei, refleti uma meia hora, dizendo assim, será que eu estou deixando Cristo guiar a minha vida? Será que eu tenho deixado a paz de Jesus guiar a minha vida? Algumas coisas interessantes. Diz assim, a paz que Cristo traz alegria, confiança, domínio, tranquilidade e muitas outras coisas. A paz é o andar com o outro, mesmo ele sendo diferente, sabendo trilhar todos esses pontos, suportando uns aos outros, vivendo em alegria, sabendo que há algo diferente acontecendo. Versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fossem chamados em um corpo. Então nós não somos muitos corpos aqui, somos um só corpo em Cristo. Cada um tem uma parte, lembra? Eu preciso de Deus, eu preciso. E o que é viver assim hoje? Pergunta a pessoa que está do seu lado, você tem deixado Cristo guiar a sua vida? Será que você tem deixado Cristo guiar a sua vida? O que é? E como Deus pode fazer isso? Como eu posso viver isso nesse tempo? Princípios básicos. Oração, leitura da palavra, dedicação a fazer aquilo que o Senhor tem mandado, obedecendo, vivendo em santidade. E aí eu poderia dar muitos outros exemplos, mas o Senhor nos chama nessa noite para obedecer e andar nele, e andar com ele. Andar com ele. Talvez você está imaginando assim, eu poderia conseguir fazer todas essas coisas. Pastor, eu poderia pegar a Bíblia e ler ela em um período de tempo. Mas, como é deixar Deus guiar a vida? Como é deixar Deus, Jesus, estar à frente? É entender que se eu tenho a paz, eu posso transmitir a outros. Quando alguém chega perto de você, ele tem o quê? Qual é o sentimento? Quando ele chega perto de você assim, ele diz assim, olha, tem algo diferente. Tem algo diferente. Tem algo que essa pessoa, parece que ele é tão alegre, aí a pessoa pergunta assim para ele, por que você é tão alegre? Ele diz, o quê? Eu tenho Jesus na minha vida. Ah, meu sorriso. Vira para a pessoa que está do seu lado, veja se ele tem Jesus. Se ele tiver Jesus, ele vai, meu sorriso. A palavra às vezes não é aquilo que a gente imaginava, né? Às vezes a gente imaginava que ele culto, aleluia, glória a Deus, o povo vai descer, tá, o povo vai descer. Mas na hora que nós entendemos esses princípios sobre perdão, amor, andar com Cristo, andar debaixo da vontade de Deus, entender que quando eu estou caminhando um com o outro, eu não estou só por um momento. Eu não vou viver para Cristo só por um momento aqui. Mas quando eu estiver andando, as pessoas vão dizer assim, ei, peraí, espera um pouquinho, posso falar contigo? O que é? Tem algo que está em você atraindo. Não sei se vocês já viram a ilustração sobre o vagalume e a cobra. Não sei quantos aqui já ouviram isso daí. É muito interessante. A cobra, ela, à noite, ela começa a ver o vagalume e começa a ir atrás do vagalume. E vai atrás do vagalume. O vagalume não está indo, ele vai ali para tentar morder. E o vagalume sai de um lado, sai do outro, sai de um lado, sai do outro. E aquela coisa, o vagalume está quase para acabar. Aí o vagalume vai, para um pouquinho e pergunta para a cobra assim, deixa eu perguntar uma coisa, você pode até me comer, mas deixa eu fazer uma pergunta. Por que você está querendo me engolir? Eu não faço
do incomodar da luz de Cristo, ou aquele incomodado dizendo, meu Deus do céu, para aquecer, não quero mais você aqui. Tem pessoas que é assim. Se ele pudesse evitar passar perto de fulano, ele passava. Acho que todo mundo conhece alguém que é aquele ranzinza, aquele que tudo que você fala para ele não está bom. Tudo que você fala para ele, não, eu sei fazer melhor. Talvez você está imaginando aí, né? Fulano é igual. Eu estou falando isso assim porque meu irmão, ele era não, né? Continua sendo. Tem algumas coisas que você não consegue motivar ele de jeito nenhum. Ele fala, não consigo. Para. Sabe por quê? Porque falta Cristo guiando a vida dele. Mas pastores, ela aceitou Jesus, já perdi as contas. Quantas vezes ela aceitou Jesus? Aceita Jesus, chora, clama, muda para ele tempo, depois ele volta. Isso é viver para Cristo hoje? Será que é isso que Deus deseja? Só isso? Não! Em quarto lugar, a palavra do Senhor diz assim, tem um coração grato de alegria. Coração que vai além daquilo que está limitado. E ainda ele diz assim, tem a palavra de Deus no coração. Veja o versículo 16 que diz assim, a palavra de Cristo habite. É algo para mim e para você. A palavra de Cristo habite em vós, não de vez em quando. Não só ouvir a palavra de Deus num culto de domingo, mas é a palavra de Deus em vós, habitando abundantemente. Vira para a pessoa que está falando e pergunta assim, você lê a palavra de Deus todo dia? Ela é abundante na sua vida? Se ela é, então nós começamos a caminhar para os nossos dias. Sabe para quê? Viver para Deus. Eu quero encerrar aqui. Se a palavra de Deus habita no meu coração todo dia, eu vou conseguir fazer uma coisa tão profunda que o mundo precisa. Eu começo a representar Jesus aqui na terra. A palavra de Deus para mim, para você hoje é, olha, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, ser guiado pelo amor, vivendo Cristo, tendo um coração grato, vivendo a palavra de Deus, habitando em mim todo dia. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a olhar para mim, para você, e vão ver Jesus. Quantos querem representar Jesus aqui? Diga amém. Amém. Deus, a maior alegria de Deus é quando ele vê assim, o povo dele diz assim, esse aqui está representando. Esse aqui está, olha, ele está encarnado aquilo que Deus deseja. Ele está disposto a viver a palavra, habitando nele todo o tempo. E aí Jesus começa a ser glorificado. A igreja precisa viver nesse tempo. Não é amanhã. Não é depois da manhã, não é depois de um período, não. Deus deseja que a igreja dele habite nesse tempo através da palavra. E sabe o que mais? Nós vamos estar representando Jesus. Irmão, quando nós todos começarmos a entender isso na íntegra, quando você for falar de Jesus para alguém, a pessoa vai ver você como um arauto que tem a representatividade, responsabilidade e autoridade. É isso que um arauto é. Ele tem tudo isso nele. E ele começa a passar para os outros. E os irmãos começam a dizer assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo na vida de fulano? Se criança sabe o que está acontecendo? Ele está conseguindo viver Jesus hoje. Deus nos chama hoje para viver essa verdade, para viver isso no agora. Mas não é o amanhã. Irmãos, eu quero que, com toda a sinceridade no coração, eu quero que você pense nessa palavra. Mas que você possa pensar em fazer isso. Olha, que sair daqui,
começaram a viver, dizendo, não, peraí, algo precisa mudar na minha vida. Algo que precisa acontecer dentro de mim. Tem que arder um desejo dessa palavra no meu coração. Eu tenho que começar a olhar para aqueles que estão ao meu redor, dizendo assim, olha, eu te amo em Cristo Jesus, porque o mesmo Deus que me salvou é o Deus que se elegeu. É isso que está no texto. Não é isso? Veja aí a sua Bíblia. Revestimos, pois, como eleitos de Deus. O que é ser eleito hoje? É aquele que foi escolhido. É assim. Jesus, ele deseja isso, dizendo assim, filho, venha viver comigo. Venha fazer, venha acontecer algo tremendo através da sua vida. Comece a desfrutar de grandes coisas. Por isso eu disse, se você desejar, Deus vai fazer isso hoje. Feche os seus olhos aí onde você está. Pense um pouquinho, reflita aí nessa palavra. Quero te dar um minuto para que você possa refletir nela. Pense um pouquinho. Você e Deus agora. Será que precisa de ir um pouco mais? Ir mais além? Contemplar aquilo que Deus pode fazer. Sinta o Espírito Santo de Deus falando no seu coração. O Espírito Santo de Deus é quem vai falar com você agora. Você quer viver assim para Deus hoje? Você quer viver assim para Deus com intensidade, com amor, sendo guiado pelo Espírito Santo, vivendo com compaixão? Você deseja isso? Você quer, nessa noite, você deseja no íntimo da sua alma sair daqui dizendo assim, eu quero viver essa vida de Jesus, eu quero viver essa vida para Jesus, eu quero representar. Quero que você ore nesse momento e comece a pensar. E se você sente que você pode melhorar algo mais, aí eu quero que você se coloque de pé. Mas olha, Deus, não é uma